Queridos irmãos e irmãs, sétimo domingo do tempo comum, ano C, liturgia para o dia 20 de fevereiro de 2022, com o tema O Mandamento do Amor. Na primeira leitura, primeira carta de Samuel, capítulo 26, versículo 2, depois versículo 7 a 9, depois versículo 12 e 13, depois versículo 22 e 23. Davi e Abissai penetraram de noite no meio das tropas do rei Saul. Saul estava deitado a dormir no acampamento. Davi disse: "Não o mates." Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Davi aparece como o rei ideal, corajoso, de coração bondoso, que não se afasta dos caminhos de Deus e, por sua bondade e misericórdia, atrai para si e para seu povo as bênçãos de Deus. De um lado, o servo de Davi quer tirar a vida de Saul. De outro lado, Davi mostra que a violência trará outras violências, além de ser uma atitude que nega o perdão e o amor. Antes de agir com violência, deixe tomar conta de sua ação o agir de Deus. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 45 a 49, irmãos e irmãs, assim como trouxemos a nós a imagem do homem terreno, procuremos também fazer brotar em nós a força e a graça e a misericórdia do homem celeste. As crenças judaicas daquele tempo concebiam o mundo dos ressuscitados como a continuação do mundo presente, o que não era aceito pelos espiritualistas de Corinto. Os gregos separavam o corpo como realidade material, sensual e carnal, e que não podia ter acesso ao mundo ideal e espiritual. Paulo então recorre à figura de Adão tirado do barro, homem terreno e mortal. Do outro lado está o novo Adão, Cristo ressuscitado, que por ação do Espírito se torna corpo espiritual. Pelo batismo, nós passamos a fazer parte da vida de Cristo. Não tem mais como separar matéria e espírito. A união corporal e espiritual nos fazem um em Cristo. Cristo vive em mim. Somos templo do Espírito Santo. Abraçando o chamado e a missão, nos tornamos um em Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 27 a 38. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, dizendo: "Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos injuriam. Sede misericórdia como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. A medida que usardes com os outros será usada também convosco." Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele pede que cada um de nós, para que cada um de nós façamos a transformação dos nossos próprios sentimentos e de atitudes, para que o amor ocupe em nós o primeiro lugar. Quando Jesus pede que amemos o próximo, ele quebra as barreiras do mundo judaico. No episódio do Bom Samaritano, Lucas 10, 25 e 37, o próximo era um homem estrangeiro considerado pagão. O samaritano, ele era rejeitado pelos judeus. Mas Jesus revela que o amor de Deus não faz essas divisões e que para sermos fiéis ao plano amoroso de Deus, não podemos rejeitar as pessoas com essas formas de atitudes. Ao curar o sírio Naamã, o profeta Eliseu revela que o amor de Deus nunca foi limitado por fronteiras da discriminação e do preconceito.
No Evangelho de hoje, Jesus revela que é preciso ir mais além, que é desarmar as nossas práticas da violência, da agressividade e do ódio. Não podemos agir da mesma forma dos que vivem da agressão. É preciso aprender a vivenciar a prática do amor, do perdão. É preciso vivenciar o amor diálogo. É preciso vivenciar o amor comunhão. Deus nos chama para implantar o reino de amor e não de ódio, para implantar o reino de paz e não de violência, para implantar o reino de vida e não de morte. Não podemos nos tornar servos do ódio e servos da ganância. Não podemos nos tornar servos da negação da vida, mas do resgate daqueles que foram afastados pelos poderes que negam a vida. Somos chamados a implantar o reino de amor e de paz, reino de amor e de perdão, reino de solidariedade e de comunhão. Somos chamados a participar do banquete do reino de Deus. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.